Nós somos o Teatro Fúria e foi para nós uma grande alegria ter sido convidados pelo Museu de Arte Sacra para fazer uma história muito especial, a história de Dom Aquino, aqui na casa onde ele viveu. Esse trabalho a gente precisou fazer algumas pesquisas a respeito dele, tanto na Academia Brasileira de Letras, que ele foi membro imortal da Academia Brasileira de Letras, na Academia Mato-Grossense de Letras e também em outros sites, Wikipédia, outras fontes de informação a respeito dele. E nós só conseguimos encontrar informações biográficas. Para a gente conseguir as informações pessoais que seriam interessantes a gente narrar nessa história que nós fizemos, a gente conhecendo esses museus e escutando certas histórias originais e únicas que não estão registradas nessas fontes formais em que nós pesquisamos, a gente percebeu duas histórias muito interessantes. E um dos fatos dessa história é o fato que depois das missas de domingo ele abria uma das janelas daqui, desse casarão do seminário onde ele morava, e atirava balas para as crianças que tinham assistido a missa dele. E era uma grande expectativa que as crianças tinham a respeito disso. E a outra que a gente se baseou para a gente fazer essa história é a história dessa escrivaninha, que é uma escrivaninha que tem um segredo de cofre. Antes de revelar esse segredo da escrivaninha, é necessário dizer a técnica que nós usamos para se fazer essa história. Nós temos uma técnica chamada as Furiosas Máquinas Historiadoras, e elas são como monóculos gigantes. Aqueles monóculos de antigamente que as pessoas viam foto por foto, a gente fabricou uma gigante em que, para se trocar as gravuras dessa máquina, você não troca a máquina, você troca só as gravuras de dentro dela e escuta as histórias com fones de ouvido, e as histórias são feitas em cordel, numa técnica chamada cavalo galopado. Vocês podem reparar que essa escrivaninha aqui, elas têm as gavetas aparentemente trancadas, mas vocês não conseguem encontrar onde que está o buraco da fechadura. Onde será que é trancada essa gaveta? O Dom Aquino, quando ele estava desconfiado que alguém ia mexer em certos documentos dele, ele fazia umas armadilhas. Ele colocava, por exemplo, uma isca aqui, colocava outra isca aqui. Essa gaveta, ela se tranca por uma técnica de marcenaria, em que tem a ordem certa de se abrir e fechar as gavetas. Na hora que o sujeito saía com o documento, ou então que ele tinha caído nessa armadilha, Dom Aquino, ele sabia quando alguém tinha mexido no documento dele, porque a pessoa ia fechar a gaveta, mas ela não conseguia fechar a gaveta, né? As gavetas travavam, de alguma forma ela travava. E por quê? Porque ela tem um segredo de cofre, e que nesse caso, na marcenaria, o segredo de cofre é: fecha-se depois ali no leste, e depois você fecha no centro. Foi uma grande alegria ter participado dessa história com o museu.